Olá, bom dia para você, seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo e chegamos pontualmente naquele nosso horário de sempre, 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E vamos juntos começar mais um dia bem informados. Prepare então o café e vamos juntos conferir os assuntos desta quinta-feira no Brasil e no mundo. Vamos ver os destaques da manhã deste 14 de setembro. Real tem a terceira maior queda contra o dólar entre moedas sul-americanas nos últimos 10 anos. O governo estuda liberar até 14 bilhões de reais para o saque aniversário do FGTS. Nos destaques internacionais, o presidente da Câmara dos Estados Unidos pede para que seja aberto inquérito de impeachment contra Joe Biden. E ainda, calça jeans completou 150 anos de patente e ainda segue na moda. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O real tem a terceira maior queda contra o dólar entre as moedas sul-americanas dos últimos 10 anos, mas o peso argentino é a pior moeda frente ao câmbio norte-americano. Vamos dar uma olhada. O peso argentino teve uma desvalorização de 98,37% de 2013 para cá, um reflexo da severa crise econômica que o país enfrenta há anos e que tem feito a desvalorização de sua moeda. Na esteira da crise argentina e com problemas próprios de inflação, o peso uruguaio teve um recuo de 70,24% no período. Já o real perdeu 54% de seu valor em relação ao dólar. Isso significa que os turistas brasileiros e as empresas que dependem de contratos feitos com base na moeda norte-americana sentiram o valor pago em suas transações mais que dobrar durante o período. Só na pandemia, a incerteza trouxe um movimento de migração dos investidores para países mais seguros e o real perdeu cerca de 16,65% de seu valor, frente ao dólar ante fevereiro de 2020 e maio de 2023. E o governo federal estuda liberar até 14 bilhões de reais para o saque aniversário do FGTS. A medida pode ser retroativa. As sugestões de mudança do Ministério de Trabalho no saque aniversário do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço podem ter impacto na economia. O acesso de demitidos ao saldo do fundo deve ser retroativo à criação desse tipo de saque. Isso significa que todas as pessoas que optaram pelo saque aniversário de 2020 para cá e foram demitidas podem ter o direito de resgatar o saldo que havia na conta do FGTS no momento de sua demissão. Segundo o governo, esse montante está estimado em 14 bilhões de reais. Pelas regras atuais, ao retirar uma parcela do FGTS a cada ano, o trabalhador deixa de receber o valor depositado pela empresa, no caso de demissão sem justa causa. O texto deve permitir ao trabalhador que optar pela modalidade de saque aniversário a possibilidade de sacar também o saldo da conta e não apenas a multa rescisória. A proposta deve ser encaminhada ao Congresso Nacional. Segundo o FGTS, no início do ano, 28 milhões de trabalhadores tinham feito a opção pelo saque no mês de seu aniversário. As retiradas somavam 33 bilhões de reais. Outra ideia de Marinho é impedir o trabalhador demitido que tenha sacado o saldo do FGTS de aderir novamente ao saque aniversário, o que evitaria as retiradas periódicas do fundo. Agora a gente fala sobre a Câmara dos Deputados, que vai concluir na manhã desta quinta-feira a votação da mini-reforma eleitoral. O projeto ele foi aprovado ontem em plenário e hoje os parlamentares vão então analisar os destaques, que são aquela sugestão de mudanças no texto. Os projetos são parte de uma ofensiva mais ampla de mudanças eleitorais. As propostas flexibilizam as leis de cota para negros e mulheres, enfraquecem as leis da ficha limpa e da improbidade e enxugam o tempo de inegibilidade de candidatos, além de reduzir a transparência do processo eleitoral, entre outros pontos. Para que as mudanças passem a valer já nas eleições municipais de 2024, é preciso que, após passar pelo Senado, sejam promulgadas ou sancionadas até 5 de outubro deste ano. O deputado Davi Soares, do União Brasil de São Paulo, disse que não tem dúvidas sobre quais assuntos devem receber o tratamento exclusivo do Congresso. Ele defendeu o mérito parlamentar. Vamos ouvi-lo. E o que mais me pasma são as atitudes agora, frente a questões que a Constituição estabelece que são nossas. E eles dizendo assim, não, nós vamos decidir. Um partido vai e alega inconstitucionalidade,
que o STF tinha que fazer? Isso é uma questão de mérito legislativo, nem abarcar isso. Maconha, aborto. Quem é você, senhor juiz, para dizer que aquela vida pode ser tirada? Quem deu autoridade para você dizer, essa não merece viver, essa merece? Aqui todos nós somos fruto de uma mãe, de um ventre. Todos temos direito de vir à vida. Se depois que vir à vida, a pessoa decidir por um lado e por outro, é problema dela. Problema dela. Quem são os senhores para dizer que a droga tal pode, que a outra não pode? Eu sou de igreja, sou evangélico. Grande parte dos evangélicos são pessoas recuperadas do alcoolismo, das drogas. Eu desafio qualquer um que é a favor, vai lá conviver na ponta com a gente, quando chega na igreja arrasado, que leva tempo para se recuperar, e recuperam. Pergunta para eles se valeu a pena aquele trabalho, se eles se alegram da vida deles, no momento que eles estavam lá, estavam presos no tóxico. Vai lá na Cracolândia ver os que nós recuperamos, e vê como eles olham para os irmãos dele e falam assim, muito obrigado, uma mão nos ajudou. Portanto, toda a vida deve ser preservada, todo o direito de um parlamentar deve ser respeitado, e os senhores que estão na Suprema Corte, fiquem no espaço de vocês, façam o que a Constituição mandou a vocês, mas não se metam num assunto que não é de vocês, que é o nosso. E o hacker Walter Delgatti Neto deve ser ouvido nesta manhã na CPMI do 8 de janeiro da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Delgatti ficou conhecido por ter dado origem à chamada Vaza Jato ao invadir telefones de autoridades envolvidas com a Operação Lava Jato e, mais recentemente, pela participação em um suposto plano para desacreditar as urnas eletrônicas e a Justiça Eleitoral. No dia 16 de agosto, ele foi ouvido na CPMI do Congresso Nacional e disse que antes das eleições de 2022 teria garantido um indulto caso fosse preso ou condenado por ações sobre urnas eletrônicas. O depoimento deve ser feito por meio de videoconferência. E um levantamento inédito feito por uma organização não governamental norte-americana e também pelo jornal The Washington Post apontou calor extremo em diversas cidades no mundo por volta de 2050 por conta do aquecimento global. E o Brasil também será atingido. O repórter Leonardo Félix vai mostrar para a gente agora qual a cidade que terá 6 meses de calor em torno de 50 graus. Vamos ver. Se você está achando as temperaturas elevadas, a situação ainda pode se agravar. O estudo da ONG Carbon Plan da Califórnia e do Washington Post indica calor perigosamente alto também para cidades brasileiras. Por volta de 2050, Belém, no Pará, deve experimentar esta condição por 222 dias por ano. Ou seja, a capital paraense terá o equivalente a mais de 6 meses de calor beirando os 50 graus. Atualmente, Belém tem a cada ano cerca de 50 dias de calor elevado, o que representará um salto de 344% nas próximas 3 décadas. É o maior aumento de temperatura encontrado pelos pesquisadores. Lidera o ranking dos termômetros em alta a cidade de Pekanbaru, na Indonésia, que deve experimentar 344 dias de calor nocivo por ano em 2050, a pior condição climática do planeta. Também se destacam Phoenix, nos Estados Unidos, com 1/3 do ano com a temperatura acima dos 40 graus. Dubai, no meio do deserto dos Emirados Árabes, terá em média 189 dias de calor extremo. Até a metade do século, calcula-se que 5 bilhões de pessoas estarão expostas a pelo menos um mês de temperaturas perigosas e potencialmente mortais anualmente. Segundo os cientistas, o ser humano suporta até 48 graus Celsius de sensação térmica na pele. Autoridades da União Europeia associaram ao menos 60 mil mortes à onda de calor registrada em 2022. Idosos e crianças são considerados grupos mais frágeis. Em todo o globo, altas temperaturas já causam aproximadamente 500 mil de mortes ao ano, de acordo com um estudo publicado pelo portal The Lancet em 2021. Entre os problemas de saúde desencadeados ou agravados pelo calor extremo estão ataques cardíacos, derrames e doenças renais. É um dado preocupante. Veja a seguir.
O presidente da Câmara dos Estados Unidos pede para que seja aberto inquérito de impeachment contra Joe Biden. E ainda, a calça jeans completou 150 anos de patente e ainda segue na moda. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque do Rio de Janeiro. O governo do Rio inaugurou a barreira sanitária humana para conter o descarte ilegal de lixo em Jardim Gramacho. A gente vai conferir agora a reportagem do Anderson Nascimento. O aterro sanitário de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi fechado em 2012, mas o descarte irregular de detritos ainda acontece na região. Aqui entra lixo de dia, de tarde, de noite, de madrugada, e nós não temos nenhum controle. A partir disso, a partir dessa barreira, o governo do estado e a prefeitura trabalharão junto para ter o controle e o diagnóstico da quantidade de lixo que chega aqui, evitar que esse lixo chegue. Para tentar conter a situação, o governador do Rio de Janeiro em exercício, Tiago Pampolha, inaugurou a barreira sanitária humana nesta terça-feira para combater os novos lixões clandestinos que foram surgindo na área. Nós teremos 24 policiais militares em duas escalas, em 2 períodos, e a manutenção da fiscalização desse monitoramento será 24 horas em 5 pontos estratégicos com o centro de operação, que vai dar todo o apoio logístico para a operação toda e o funcionamento da Guarda Municipal, dos policiais militares e dos fiscais do INEA. Além da barreira humana, há a promessa de construção de muros para dificultar o descarte de lixo irregular. Nós estamos levantando os pontos adequados para que o descarte de lixo não chegue na Baía de Guanabara, não afete os manguezais, e a gente vai pensar em muros para evitar com que esse deslocamento chegue até nosso recurso hídrico, a nossa Baía de Guanabara. Remover todos os lixões acumulados aí para os aterros sanitários. Vamos dar uma geral aqui agora, fazer uma verdadeira faxina e fazer muros para evitar que expandam esses lixões. Em 2012, o governo prometeu uma indenização a cerca de 1.700 catadores que atuavam no local. Hoje, 18 cooperativas de reciclagem ainda existem na região e contam com o apoio do governo para continuarem com as atividades. O apoio que o governo do estado quer dar é fazer com que a cadeia da reciclagem ela aconteça de uma forma qualificada, de uma forma que traga renda para o catador sem degradar o meio ambiente. Se for o lixo que está licenciado para ser destinado para alguma das operadoras de reciclagem, ok, vai entrar e normal. Se não for, efetivamente não vai entrar e nós vamos preservar a Baía de Guanabara e toda a Jardim Gramacho para que haja mais qualidade de vida. De nada adianta a prefeitura trazer os serviços públicos, melhorar aqui a qualidade de vida da população com asfalto, com praça, se o lixo ainda é uma realidade dessas pessoas. O Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, diz que quem insistir na irregularidade será multado. E agora vamos de destaque internacional. O presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy, cedeu à intensa pressão da ala trumpista de seu partido e autorizou a abertura do processo de impeachment contra Joe Biden. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, saiu em defesa do presidente americano Joe Biden nesta quarta-feira, depois que legisladores republicanos deram início a um processo de impeachment contra o governante democrata. Você vê os republicanos no Congresso. Eles passaram o ano todo investigando o presidente e acabaram sem nenhuma evidência, nenhuma, de que ele fez algo errado. Isso porque o presidente não fez nada de errado. Até os republicanos da Câmara disseram que as evidências não existem. Os republicanos da Câmara disseram isso. And that's because the president didn't do anything wrong. Even House Republicans have said the evidence does not exist. The House Republicans have said that. A porta-voz disse ainda que Biden falará ao povo americano sobre sua prioridade, a economia, em um discurso no estado de Maryland na próxima quinta-feira, sem comentar como o próprio presidente reagiu ao pedido de impeachment.
Os republicanos da Câmara acusam Biden de mentir ao povo americano sobre os negócios de seu filho, Hunter, de 53 anos, na Ucrânia e na China, na época em que era vice-presidente de Barack Obama. A inflação atingiu o maior índice mensal em 30 anos na Argentina. Ficou em 12,4% no mês de agosto. A inflação mensal não era tão alta desde fevereiro de 1991. O Instituto Nacional de Estatísticas, INDEC, estimou a taxa interanual em 124,4%. O índice de preços ao consumidor argentino, um dos mais altos do mundo, acumula 80,2% no ano. A Argentina já teve 2 momentos de hiperinflação. Em 1989, quando chegou a 3.079%, e em 1990, quando atingiu 2.314%. O país adotou então o modelo da conversibilidade fixa do peso em relação ao dólar. Além disso, realizou privatizações e uma abertura total da economia. A inflação anual baixou a 1 dígito, mas o aumento das importações elevou a dívida em moeda estrangeira, arruinou a indústria e provocou uma recessão grave que precipitou a crise política de 2001 e a desvalorização do peso em 2002. O presidente Nicolás Maduro declarou em Pequim que a Venezuela vai à Lua depois de assinar com o colega chinês Xi Jinping um amplo acordo que garante, inclusive, a formação de astronautas venezuelanos. A Venezuela vai enviar astronautas à Lua. A afirmação foi feita pelo presidente Nicolás Maduro em Pequim depois de uma reunião com o líder chinês Xi Jinping. Éxito total. Sucesso total na jornada de trabalho, sucesso total. 3 horas e meia trabalhando com o presidente Xi Jinping. O que buscamos é a Lua. Maduro anunciou que jovens venezuelanos vão se preparar como astronautas na China com o objetivo de serem enviados à Lua. A Venezuela manifestou interesse em aderir aos BRICS, o grupo de economias emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que na sua cúpula mais recente anunciou a expansão para 6 novos países, incluindo a Argentina. A China mantém relações estreitas com o governo de Maduro, isolado internacionalmente, e é um dos principais credores da Venezuela, cujo PIB caiu 80% em uma década devido ao efeito da crise econômica. Um tosador de cães descobriu sua paixão pela tosa aqui no Brasil. Agora, nos Estados Unidos, ele compartilha o seu talento e proporciona afeto e diversão para famílias de pets. Ele transforma os animais em esculturas vivas. Vamos ver. Gabriel Feitosa pinta e tosa os pelos dos cachorros de diversas maneiras. Este poodle, por exemplo, vai desfilar nas ruas com os pelos roxos e um arco-íris nas orelhas. Outro cachorro até teve sua identidade mascarada por uma onça pintada. O artista ressalta que os corantes que usa não são tóxicos e não foram relatadas alergias entre as centenas de cães que ele atendeu. Gabriel descobriu sua paixão pela tosa de cães quando ainda morava no Brasil, aos 12 anos de idade. Agora, nos Estados Unidos, ele compartilha seu talento e proporciona afeto e diversão para diversas famílias de pets. Eles vêm para uma comemoração. Às vezes só querem que o cachorro fique legal. Tínhamos cães que eram animais de terapia para crianças com deficiência. Tivemos uma pessoa que pediu um desenho de coração porque estava comemorando o fim do câncer de mama. Então, todos eles têm suas razões. Mas, no fim das contas, acho que este tipo de trabalho traz muita alegria para todos. O serviço não é barato. Vai de $500 a $1.200, algo entre R$2.400 e quase R$6.000. Mas é um sucesso entre os pais de pets. Muito bonitinho. E agora a gente fala sobre a calça jeans, que completou 150 anos e segue na moda. Uma peça que não pode faltar em muitos guarda-roupas. Uma moda bem democrática que tem muita história para contar. Vamos ver. Modelos diversos, cortes, lavagens, cores e até rasgos. Quando o assunto é jeans, sobram opções. Só é difícil encontrar quem não goste. O jeans você vai em todo lugar, né? Se quiser algo mais alinhado, mais arrumado, você consegue. Ou para o esportivo, para o dia a dia, tá tranquilo.
Já faz um século e meio que a calça jeans virou item indispensável no guarda-roupa. E se o item é assim tão popular, todos devem conhecer sua história, não é mesmo? Não conheço. Não sabe quem criou o jeans? Não tenho nem noção. E a matéria-prima para a fabricação do jeans, você sabe qual é? Não sei. Para responder essas e tantas outras questões, hoje nossa equipe de reportagem veio até esta fábrica de jeans. E antes de nós falarmos da trajetória dessas peças indispensáveis na vida de praticamente todo mundo, vamos conhecer o processo de fabricação. Tudo começa com um algodão, a matéria-prima do tecido, que hoje é muitas vezes misturado ao poliéster e elastano até chegar ao famoso jeans, também conhecido como denim e até índigo. A partir desses rolos, é feito um estudo de tendências, o desenho de um novo modelo, o molde e, enfim, começa a produção. Aí vai ser modelada, vai ser feito o risco para fazer a produção propriamente dita. Depois disso vai para a nossa oficina, a oficina costura, da costura passa pelo controle de qualidade, vai para a lavanderia dá aquela cara de desgaste, puído, rasgado e tudo mais, vem para a fábrica, controle de qualidade, e aí é feito o acabamento. As peças são colocadas botão, etiqueta, rebite, e ela é terminada, passada, embalada para chegar no consumidor. Quem diria que o jeans, criado como uniforme de trabalho para mineradores americanos pela resistência do material, viraria moda no mundo todo depois da patente da primeira calça em 1873, que surgiu do encontro entre um alfaiate e um dono de fábrica, Jacob Davis e Levi Strauss. O início para a criatividade que todo mundo usou e usando justamente a versatilidade do tecido do jeans, que é uma coisa que hoje tem o jeans de cada um, a gente tem hoje o produto ele é tão versátil, tão bom, tão fácil de usar que hoje é uma coisa indispensável, né? Tornou-se esse produto indispensável para a gente. É claro que a moda se transforma e a cada coleção surgem vários novos modelos. Peças que são a capri, que é um pouco mais curta, a wide leg, que é um pouquinho maior, né? As pernas são mais soltas, com tecidos com caimento diferente, a pantacur, que entra muito bem com o jeans, e no verão entram as bermudas, os shorts, e aí a gente brinca com essa variedade toda, né? Para ter um pouquinho para atender a todos os públicos e ter um pouquinho de produto para cada um, né? Ao longo dos anos, o jeans foi símbolo de muitos movimentos, passando pela rebeldia e estilo mais despojado, até se encaixar também em looks mais clássicos, a depender da combinação. Seja como for, a peça é sempre marcada por conforto e praticidade. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já!